Rodolfo, um abraço para o Rodolfo, a Lara, aos amigos do Da Hora, né? É motivo esse que estamos reunidos aqui para conversar um pouco sobre esse espetáculo que eles irão fazer. Bom, tu sabe que quando eu tive a convivência com o campo, com o universo do campo, as coisas foram acontecendo, né? Eu jamais imaginaria que eu poderia um dia estar em cima de um palco cantando. Nunca foi pensado. Eu ouvia muito, né? Para te compreender bem isso aí, eu vou ter que contar outra história. Eu ouvia muito Jaime Caetano Brown, eu ouvia muito Noel Guarani, Cenério Maicá, e algumas coisas do folclore uruguaio e argentino. E Noel Guarani, eu tenho ele como um ponto referencial na nossa música, sabe? Antes do Noel e depois do Noel. O que aconteceu depois dele é esse movimento que você está vendo de festivais e um monte de cantor cantando o Rio Grande do Sul. Dali surgiram muitas coisas. E músicas paralelas também à música mais de terra, né? Então, com o Noel, eu fui aprendendo a ter aquele gosto pela música. Tudo aquilo que ele cantava, eu vivenciava lá fora, né? Um rincãozinho da Quitéria, que é um distrito de São Jerônimo. E cada vez mais eu fui me aprofundando nisso, né? Querendo aprender, querendo conhecer esta verdade que ele trazia em seu canto. E em 1989, eu me fui para Porto Alegre e falei que eu ia cantar. E saí à procura deste sonho. Naquele mesmo ano, fui à procura de Jaime Caetano Brown, aquele que eu ouvia sempre. No primeiro dia que cheguei a Porto Alegre, telefonei, descobri o telefone do Jaime, me recebeu em sua casa e na primeira conversa que tivemos, no primeiro dia, ele me deu 2 poemas, que se chama Destinos e o outro Extraviado. E desde aquele momento começamos a fazer parcerias, e junto com o Jaime, Sérgio Carvalho Pereira, que é um poeta muito importante na minha música, está desde o princípio e até hoje, né? Tanto que estamos gravando um disco só meu e dele, que é um poeta dos maiores que nós temos no Rio Grande do Sul. Então, desde aquele momento, desde 89, comecei a fazer músicas com o Jaime, com o Sérgio, com o Heron Vaz Matos, o Gujo Teixeira bem após, Chiru Antunes, são os meus companheiros até hoje, né? Meus companheiros dos meus discos, dos meus trabalhos. Esta noite mesmo aqui eu vou cantar essas parcerias com eles. E são pessoas importantes a mim, muito valiosas, porque eu não escrevo, eu só coloco a melodia e canto. Mas aquilo que eles escrevem é aquilo que eu gostaria de escrever. Eu sinto aquilo, eu amo demais os poemas deles. E, graças a Deus, desde 89 eu fui começando a fazer esse tipo de música, esse trabalho, sempre alicerçado em algo, né? Todo cantor tem uma referência. Todo cantor tem uma referência, gosta de quem, gosta de um cantor, gosta de um poeta, tal. E eu digo sempre, Jaime Caetano Brown e Noel Guarani. E até hoje a gente vem mostrando esse tipo de trabalho e graças a Deus, né, eu sublinho bem isto, porque a juventude sempre está presente nos lugares que a gente canta. 90% é juventude, é o jovem que está neste retorno à música do Rio Grande do Sul. Teve um tempo, alguns anos atrás, tipo na década de 90, no começo da década de 90, estava meio afastado o jovem da música do Rio Grande do Sul. Não sei se foi, afirmo que foi gente como vocês que trabalham com a imprensa, que começaram também, desculpa, a divulgar mais. No tempo do Noel não existia uma rádio que tocava lá meia hora, 1 hora de programa. Hoje, em qualquer cidade do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, são estados que eu viajo muito, todos esses lugares têm vários programas de rádio em várias emissoras. Programas de televisão, tu encontra por Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, uma barbaridade. Tem revista só visando a cultura do Rio Grande do Sul, jornais. Então, graças à imprensa, que também, com uma colaboração muito grande, né, fez com que crescesse este movimento, né, e chegasse aos ouvidos do jovem. Tu é um jovem, então foi chegando, vocês são jovens, né? Então foi chegando aos ouvidos de vocês com a imprensa e nós, aproveitando esse espaço,
mostrando a nossa música. Tu imagina só, eu canto há 20 anos, este ano eu tive o prazer de cantar no Teatro Centenário no estado do Paraná, na cidade da Lapa. Um teatro maravilhoso. Tu vê, a música da gente foi chegando, vai indo, vai indo, vai indo. Estávamos lá, no Teatro da Lapa, cantando. E outras cidades. Então, a música chegou ao teatro também. Né? Chegou àquelas pessoas que talvez, naqueles tempos, né, não conheciam essa música. Então, a música ela vem numa crescente, né? Obviamente também com a ajuda dos festivais. Muitos municípios do Rio Grande do Sul têm festivais. O festival, o que é? É uma vitrine importante. Eu comecei em festival, como hoje está começando outros compositores, outros cantores, outros músicos, outros poetas. Então, é uma vitrine, é um laboratório, é um palco principal para quem está começando também, como eu comecei, como o João de Almeida Neto começou, como o César Passarinho, como tantos outros começaram neste palco. Então, tu vê, com tudo isso que eu falei para ti, é uma afirmação de que é uma cultura muito forte e é uma afirmação de que te disse, de que a imprensa, festivais, foram trabalhando em cima dessa cultura e essa cultura está aí hoje dessa maneira. Eu já fui cantar em São Paulo, já cantei no Rio, já cantei em Goiás, Tocantins, Brasília, Mato Grosso do Sul. Tu também tem um grande trânsito, no caso, em público urbano, né? Um público mais urbano tu tem bastante também, né? Certamente, essa juventude, essa gente, essa gurizada universitária, que são um público mais politizado, isso é muito bom. Eu canto muito em universidade, que é o que o Noel fazia também muito naquele tempo dele. E é um público que gosta de parar para ouvir. O jovem universitário, ele é mais esclarecido sobre a cultura. Ele gosta de sentar numa cadeira no teatro e ficar ali ouvindo o que tu tem para dizer. Ele gosta que tenha essência, que exista poema, né? Porque tu liga o rádio hoje, tu ouve um monte de porcaria, né? Em todos os estilos de música, né? Em qualquer tipo de música, funk, pop, hip hop, sertanejo, pagode, tal. Eu ouço de tudo. Eu só conheço 2 tipos de música, a ruim e a boa, né? Mas eu escuto de tudo. Mas também não só porque eu canto a música do Rio Grande do Sul, que eu vou andar que nem cavalo de carroceiro, com aqueles tapa-olho assim, e não querer ouvir alguma coisa para aprender. A gente está sempre aprendendo, sempre aprende com o jovem, aprende com a pessoa de mais idade, aprende lendo, aprende escutando, e tá aí, e o jovem está aí, quer também ouvir, quer aprender. Quem sabe um dia, daqui a 10 anos, te veja num palco cantando. Nunca se sabe. Essa é uma coisa que tu tem guardado dentro de ti, está adormecida. Numa hora dessa, tá tu e a Lara aí cantando e guitarreando. Nunca se sabe, né? Eu, há 20 anos atrás, tu acha que imaginava que eu ia cantar? Tô aí. Eu acho que está dando certo, porque o pessoal gosta de cantar minhas músicas. Mais ou quase certo, né? Mas eu vi numa entrevista tua no Jornal Pioneiro, há algum tempo atrás, de Caxias, isso, e que tu falava que num show em Caxias tinha um cara de vestido de punk e disse que ele não errava uma letra da... Eu achei aquilo maravilhoso. Sabe que aquilo eu não esqueço nunca, tia? É por isso que eu te falo, o jovem, aquele rapaz, certamente ele podia ouvir, sei lá, o Iron Maiden, ou poderia ouvir, mas ele ouvia o Marenco. Ele não existia distinção de ritmo, de música, não. E aquele cara me chamou a atenção porque ele chamava a atenção mesmo. Era tatuagem, brinco, piercing e tal. E eu olhei, e engraçado que ele estava na minha direção, assim, no meio daquele público lá, e uma figura diferente. E tu sabe que chama atenção. E quando eu vi aquele rapaz, assim, aquilo me chamou a atenção, eu comecei a cantar e olhar para ele, eu cantando e imaginando, o que esse cara está fazendo aqui? Ele caiu de paraquedas aqui. Mas eu comecei a observar aquele jovem, ele cantava tudo comigo.
Aí quando eu terminei o espetáculo, eu procurei ele. Chamei ele, vamos conversar um pouco aqui. Aí ele me disse que ele não conhecia a música gaúcha, não conhecia o que era feito aqui no Rio Grande do Sul, e que de fato ele ouvia muita coisa de fora e tal. Mas os amigos ouviam. E um dia apresentaram para ele um disco meu. Ele começou a ouvir. E comprou um disco, e comprou outro, e comprou tal. E quando veio, ele sabia todas as minhas músicas. Eu achei aquilo a coisa mais maravilhosa do mundo. Porque tu não sabe onde tu anda, né? Tua música anda por tudo que é lugar. E eu sempre falo para o jovem, o nosso estado, a nossa cultura, a nossa terra aqui, ela tem uma história tão bonita, que os teus tataravô fazem parte, que os tataravô dela fazem parte, cuidando dessas fronteiras, né? Defendendo com o maior respeito esse Rio Grande do Sul. Então, pode o jovem não conhecer a cultura, mas tem que ser respeitado, porque tu vive num lugar maravilhoso, um lugar lindo, que tem história, né? Tu imagina só os paulistas de chapéu cowboy, com um fivelão, eles não têm uma identidade. Não é verdade? Eles estão sempre com esse chapéu cowboy, com esse fivelão aqui, assim, assim, tudo, tal, com umas calças apertadas. Estão imitando os americanos, porque algo está faltando ali. Alguém que se preocupe com a cultura deles e erga essa bandeira e levante para que seja conhecida, né, pelos jovens. Nós aqui temos uma coisa tão linda, né? E o que nós apenas falamos só falamos da terra e quem vive sobre ela. Homem do campo, e isso tem em qualquer parte do mundo. Também questão de identidade da terra, como é que funciona assim, essa questão no mundo artístico, os músicos do Uruguai e da Argentina? Tem uma integração efetiva assim, com os músicos de lá? Eu tive o prazer já de gravar um disco lá no Uruguai, tive o prazer de gravar já com cantores da Argentina. Antônio Tarragorroso é um dos homens mais representativos de lá, com esse disco, um homem que está com 60 e poucos anos de idade, mas uma pessoa muito querida. Já cantei com o Ramon Ayala, que tem uma gravação que eu não a tenho em disco ainda, porque eu estou guardando. Jorge Nasser, Quarteto Citarro. Então, eu procuro aqueles que também me ajudaram a balizar o meu canto, eu quero conhecer. E formamos uma amizade, e desta amizade a gente, vamos gravar uma coisa. E registramos. Eu gravei o disco Andarilho, eu gravei uma parte aqui e uma parte no Uruguai, fui gravar lá em Montevidéu, com cantores de lá, com músicos de lá. Então, o que muda é a língua, porque falamos a mesma coisa. Cavalo. Mesma coisa, Baixo, o nosso aqui é o gaúcho, né? É o gaúcho, né? A Argentina é o gaúcho também. Então, o que muda é só a pronúncia, algumas palavras, né? Mas falamos da mesma coisa, o mesmo tipo de poesia, falando de galpão, de campo, da natureza, do Deus, de tudo isso aí. E o que tu sente assim quando tu tá no palco, longe do campo, por exemplo aqui hoje? Hoje tá no teatro aqui, tá longe do campo e cantando as coisas do campo. O que tu sente assim na hora? Às vezes eu me recordo lá de fora, né? Às vezes eu me recordo lá de fora, às vezes a saudade, tá muitos anos fora, mas eu agora estou alimentando essa cidade, porque eu moro em Santana da Boa Vista, que é uma cidade pequena, com 8 mil e poucos habitantes, e em Santana da Boa Vista eu também tenho um pedacinho lá de... Então quando dá, eu vou com a minha família, vamos lá para fora, tal. Mas eu sinto falta, às vezes eu estou cantando algo e passa uma frase do poema que eu estou cantando, ela passa aquela frase assim, e eu me puxa a memória, entendeu? De alguma coisa que aconteceu que está dizendo no verso lá. Já me emocionei muitas vezes, tá? Mas isso aí eu só canto o que eu gosto e o que eu sinto. Eu não canto para agradar ninguém, eu quero agradar eu. No momento que eu agradar a mim mesmo, eu estou cantando uma coisa sincera, de coração e verdade. E isso faz com que as pessoas sintam a verdade e que eu estou cantando sincero. Pessoas que pensam daquela maneira. Então, por isso que eu acho que essa juventude, não digo só a juventude, tem pessoas de idade que também
presenciam os nossos espetáculos e eles estão ali junto com a gente. Então, acredito que eles também sentem isso e tal. Sente que é algo autêntico, assim, é? Certamente. Porque tu pega, como tem músicas aqui do Rio Grande do Sul, tipo o Tchê Music, né? Tu pode dizer que é de qualquer lugar do planeta, mas daqui não é, né? Porque é uma misturança de forró com baião, com não sei o que, né? É uma escolha, né? Eu fiz a minha escolha, eles fizeram a deles, me dou bem com todos os guris do Tchê Garoto, Tchê Verdade, me dou bem com todos eles. Agora, musicalmente, eu não escuto, porque eu não consigo escutar os discos dele, né? Como também não sei se ele escuta os meus, né? Mas como pessoa, nós damos muito bem, já fizemos apresentações assim juntos, assim, eles desceram do palco, eu subi, cantamos, cada um fez a sua parte, tal, legal, tal. Eu tenho compromisso com a minha música, eles têm compromisso com eles. E tu não sente assim uma coisa, por exemplo, assim que eles estão, digamos que quando eles vão para outro estado, principalmente, eles não acham que eles estão deturpando a imagem do que seria o autêntico do gaúcho? Mas tu acha que todo mundo é burro? Tu acha que tem pessoas que não sabem disso? As pessoas sabem. As pessoas sabem o que lugar tu está cantando. Eu canto o meu lugar aqui. Quando eu canto em qualquer lugar aí, as pessoas sabem, ó, esse é do Rio Grande do Sul. Como é que não vai ser? Olha o jeito que ele se veste, o jeito que ele canta. E eles não, eles estão de calça, chapeuzinho de cowboy, então eles podem ser de qualquer lugar, né? Eu gosto de me identificar bem com o meu lugar, assim, mostrar de onde eu sou. Então, e esse, no caso, seria o papel do músico que é da tua linha, né? Você tem uma identidade... Claro, não é porque eu uso o bombacho, o lenço, a moda antiga e tal, que eu sou mais gaúcho que tu, não. Eu ando assim, me pinço assim, porque eu canto isso aqui e eu me sinto bem assim. Mas tu vai no Uruguai e na Argentina, raríssimos os que usam uma bombacha, uma bota. E eles cantam folclore maravilhoso. O Atahualpa Yupanqui, um argentino que deu 5 voltas neste mundo cantando folclore, recebeu prêmios inúmeros prêmios de vários países pelo valor da música, pelo teor da poesia dele. No mundo inteiro ele recebeu prêmios: Japão, Suíça, Inglaterra, Alemanha, França, Itália, cantando a música lá do Cerro Colorado, onde ele morava, cantando samba, chacareira, milonga, tal, em espanhol. Alguns talvez não compreendessem, quem não falava espanhol, mas viam que aquilo era uma coisa autêntica. E o Atahualpa sempre de traje e corbata, sempre de terno e a gravatinha. Não botava bombacha. Alfredo Citarrosa, que é um uruguaio, que eu considero um maestro meu também, sempre de gravatinha e terno. Isso não é um desrespeito à música. Eu gosto de andar daquela maneira, mas tu vê o canto deles é por essência. A muda não muda, a música não, a roupa não muda nada, isso aqui é uma casca. Eu não acho que o MTG às vezes tenta deixar, formaliza demais Certamente. Eu acho o CTG, o MTG, importantíssimo para a cultura do Rio Grande do Sul. Importantíssimo mesmo, de fato. Porque é um movimento fortíssimo. No Rio Grande do Sul tem mais de 1000 CTGs. Então a preocupação do primeiro Centro de Tradições Gaúchas era resgatar aquilo que estava quase se perdendo. Tu imagina hoje, vocês que são jovens, se não houvesse, né, esse trabalho que foi feito pelo Paixão Cortes, Barbosa Lessa e mais uma meia dúzia, talvez até eu não soubesse a metade. Eles resgataram. Isso é importantíssimo. Claro que depois, isto com os anos, foram mudando, e hoje é cheio de muita regra. É muita regra. O lenço está ali na cartilha. O lenço tem que ter tanto centímetro. A bombacha tem que ter tanto centímetro de largura. A bota tem que ser assim, a camisa assim, tanto, o chapéu. Mas se é um manequim
E tu não pode fazer isso, por quê? Porque o gaúcho do Rio Grande do Sul não é só um. Tem um gaúcho serrano, que aquelas botas de gaitinha. Sofreu outras influências pela colonização. Tu pega o gaúcho missioneiro, é diferente. Até o pelego é mais curto, é mais comprido. Tu pega o pessoal da fronteira, pega o pessoal do litoral, aquela influência que eles tiveram lá de Portugal, da Soriano. Aí tu vai querer fazer um gaúcho, é assim, 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 tanto centímetro, tudo, e ficar todo mundo igual. Tu não pode, tu vai acabar com uma história. Isso não pode ser feito. Eu tenho minhas coisas contra. Uma vez me convidaram para ser jurado do Enarte, que é o festival onde participam todos os CTGs. E me convidaram para jogar intérprete. Os 3 que eu achei melhor não ganharam nada. Aí eu perguntei, mas o que está errado aqui? Pô, eu canto, eu não posso estar tão errado que aqueles guri cantaram tão bem. Não, mas é que a gente descontou ponto porque um estava de óculos, de relógio, o outro estava com o lenço, não era vermelho nem branco, e o outro estava com a camisa dobrada, não pode. Eu disse para o pessoal, tá, vocês estão julgando roupa, manequim, o mais bonito, ou estão julgando a arte dele? Aí eu nunca mais aceitei. Porque me mandaram julgar intérprete e era para julgar roupa. Quer dizer que então tu não vê as horas, então. É. Se está calor, tu está morrendo de calor, tu não pode dobrar as mangas. É muita regra, né? E outra parte também que eles influenciam bastante, a parte campeira, né? A questão do... Tu vê o homem no campo, tu vai... Tá um lote de gado assim, tu levando para mangueira. E um refuga, tu bota os cachorros. E ele vai pro mato. Tu não vai... O gaúcho, o peão de distância, ele não vai pegar... Ah, são 9 rodilhas. 1, 2, 3... O boi já tá lá na Bossoroca, quando ele terminar de contar as rodilhas. O homem do campo pega o laço, desenrodilha aqui, tira o tento aqui e faz qualquer tipo de armada. Ele não quer que o boi vá para o mato. Mas não, tem que ser tantas rodilhas, tantos metros, que não sei o quê. Tu sai daqui, lá tu tem que chegar já com o boi laçado. E só pode laçar assim. O homem de campo, ele quer segurar o boi para não entrar para o mato. Se laçou com uma orelha e a guampa, não importa. Se laçou de pescoço, não tem problema. Ele quer fazer um serviço, quer curar uma bicheira, um boi que está doente, alguma coisa. Mas não, tem um monte de regra, um monte de coisa que não é, o campo não é assim. E essas regras que atrapalham muito, tal, né? Tu já sofreu com essas regras assim durante o show? Nunca. Assim? Nunca, porque tudo que eu faço é balizado nas coisas que eu li, nas coisas que eu ouvi, nas coisas que eu aprendi com os mais velhos, que muito disso tu não vê hoje aqui, tu deixando se perder. Porque as pessoas se preocupam, mas o gaúcho é bombacha tal, não sei o quê, bota... Não, o gaúcho não era esse. O primeiro gaúcho era bota de garrão de poto, xiripá. A torada na frente ali para... Sim, tinha fechado, tinha com o garrão aparecendo, com o dedão. Então, se tu for falar de gaúcho, então vamos voltar. Vamos voltar uns 2 séculos aí para falar de gaúcho. A bombacha chegou em 1856. Foi depois. Mas isso aí já estava cansado de estar gaúcho tomando mate aqui no Rio Grande. Então tem essas coisas, tem. Mas eu não dou bola. Eu mesmo, eu uso trança. Eu tenho um livro lá tapado de pintura, de pintores uruguaios, argentinos, de franceses que vinham, que naquele tempo não tinha uma máquina fotográfica, não tinha uma filmadora. Então o que acontece? Os reinados mandavam os pintores, vieram Debré, vieram vários pintores para cá, vão para lá, para esse lugar, e pintem o que vocês vê para nós saber o que existe lá. Então eles pintavam a gente, aquele povo que tu pode ver hoje, os índios charrus, minuanos, as reduções jesuíticas, né? Pintavam e levavam, existe assim, esse tipo de gente que vive lá. Era assim. Era a maneira de registrar. Hoje nós estamos com isso aqui.
Daqui a 5 minutos o mundo pode ver, se tu quiser botar na internet. É uma coisa tão fácil. Mas não existia isso. Então, tu não pode colocar muita regra. Eu acho que as regras até é capaz de apartar esse jovem, porque tu pega um jovem que ganha um salário mínimo e quer entrar no CTG porque gosta da sociedade, que é uma sociedade bonita, uma sociedade familiar, aquele salário dele não vai dar para comprar pilcha. Conforme manda ali a cartilha, não vai dar para comprar pilcha. E se ele compra pilcha, o mês que vem ele come o quê? Então tem que ser mudado algumas coisas. Então eu não dou bola. Eu tenho esses registros todos lá. O gaúcho usava trança. Quando veio da Espanha, a Espanha mandava aqueles marinheiros, né? Usavam um brinco, porque era um marinheiro. O marinheiro usava um brinco. Né? Isso aí tudo existia. Mas é que o pessoal tem ojeriza e tal. Mas eu não faço muito caso, eu ando do meu jeito, do jeito que eu gosto e né, não dou bola para isso aí. E sigo cantando sempre isso. Se eu viver mais 100 anos, eu vou cantar isso aí. Se não existir carro, só existir voador possível, eu vou estar cantando com uma guitarra, uma milonga. Como diz o Jaime Caetano Brown, não vou matar meus avós para ficar de bem com os netos. Só para encerrar assim, então, se eu tivesse que definir o Luiz Marenco, ele é o quê? Tradicionalista, campeiro, nativista? Tia, eu canto as coisas aqui desse sul do continente aqui. Eu canto as coisas daqui, da história do meu povo aqui, a história desse sul aqui. É essa música que eu canto. Eu não gosto de me definir muito como tradicionalista, nativista, sei lá o que mais que invento ainda essas coisas, né? E às vezes as palavras ficam depreciadas, às vezes, né? Que tu tem até nem gosta de ouvir tanta coisa que surge aí que... Então eu sou cantor aqui do sul do Rio Grande, do sul desse continente, cantando a minha gente. É isso que eu sou, Marenco é assim. Eu aprendi com meu pai, quem não sabe